Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque a entrevista com o Tiago Tavares, que foi Prêmio Jovem Cientista de 2012, uma das maiores premiações nacionais na área de ciência e tecnologia. Estamos acompanhando a carreira desse jovem aluno e profissional Tiago Tavares. Mas antes disso, lembrando da entrevista da semana passada com Regina Malta, da Firjan, do Senai do Rio de Janeiro, onde nós conversamos sobre o projeto FabLab, que é um projeto integrado à escola, de um laboratório onde você, na verdade, transforma bits em átomos, oriundo lá do MIT, e começou a ser adotado pelo Senai de Benfica. E a Regina Malta conversou aqui com a gente sobre a experiência já desde o ano passado do emprego do FabLab dentro do currículo escolar lá do Senai RJ Benfica. E também essa tem sido uma pauta muito forte aqui no programa Ciência e Movimento, a gente falando das questões inovadoras da escola. Então tivemos aqui o FabLab com a Regina Malta, já tivemos aqui o Rafael Fernandes, lá de Três Rios, da FAETEC Três Rios, falando sobre o projeto de lixo eletrônico, um excelente projeto, um belo projeto, como é que o projeto do lixo eletrônico se desmembrou em vários outros projetos dentro da escola. E tivemos também aqui Sandra Mariano, foi a nossa primeira entrevista do ano 2016, está lá no nosso canal no YouTube, falando sobre a questão da importância da gestão da escola, um relatório que ela apresentou junto com a Universidade de Nottingham e o Senai também, e a Firjan. Então, um belo relatório falando da importância do gestor frente à escola. E na semana passada, na retrasada, tivemos Ronaldo Goldsmith, que conversou com a gente sobre o projeto Memory, ou seja, várias iniciativas no âmbito da escola que pode ajudar a inovar o espaço de sala de aula. E, lembrando aqui, na verdade, um informe, hoje haveria palestra lá na FAETEC, no CBT Cascatinha, com Carlos Eduardo, no Seminário de Empreendedorismo e Tecnologia. O Carlos não pôde comparecer, teve imprevisto, então a palestra de hoje está cancelada. Vamos anunciar uma nova data para essa ou outras palestras do Seminário de Empreendedorismo e Tecnologia. Portanto, fique atento. Estamos aqui então com o Tiago Tavares. Tiago, obrigado pela sua presença aqui no Ciência e Movimento. Você já esteve aqui com a gente em 18 de fevereiro de 2014. A gente conversava sobre o Prêmio Jovem Cientista, que você foi um dos primeiros, um dos mais jovens alunos a receber o Prêmio Jovem Cientista no ensino superior. Queria que você contasse um pouco essa história da premiação do Jovem Cientista. Como é que isso começou e como é que foi a premiação lá em Brasília em 2012? Só para a gente resgatar para o nosso público a história. Bom dia, Márcio. Bom dia aí a todos. É sempre um prazer estar aqui de volta. Você comentou que eu fui um dos mais jovens, né? O Prêmio Jovem Cientista tem mais de 30 anos de existência e até hoje na categoria de estudante do ensino superior só 3 alunos conseguiram vencer o prêmio com menos de 19 anos de idade, né? Eu fui um deles, felizmente. Tudo começou com, a gente estava conversando agora há pouco, né? Com um ciclo de palestras que existia lá na faculdade que eu estudava, que era a FAETERJ, que era o ISP Petrópolis, hoje FAETERJ Petrópolis. E aí um pesquisador chamado Douglas Augusto, pós-doutorando lá do LNCC, foi apresentar uma técnica de inteligência computacional. E eu assisti aquela palestra de manhã e fui para casa à tarde, e à tarde eu tive contato com um comercial do Prêmio Jovem Cientista. E aí o Prêmio Jovem Cientista todo ano tem um tema. Aí naquele ano o tema foi inovação tecnológica nos esportes, e aí eu, assistindo aquele comercial, lembrei da palestra e pensei que dava para fazer as coisas junto, né? Então mandei um e-mail para o meu orientador da graduação, o professor Eduardo Krempser, que hoje é pesquisador da Fiocruz, na época era doutorando do LNCC, e aí a gente começou a conversar. E foram 3 meses de muito trabalho, tive que visitar muitos lugares aí, tive que visitar cardiologista, visitei o PEC, o Petrópolis Esporte Clube, entrei em contato com pesquisadores de longe e a gente foi trabalhando, e assim nasceu o projeto que foi premiado. Na época você não tinha ideia, né? Você só submeteu o projeto. E como é que foi a notícia de que você foi um dos ganhadores do Prêmio Jovem Cientista naquela época? Eu brinco com o Eduardo que sempre quando acontecem as coisas legais ele nunca está no lugar, né? Então eu recebi um telefonema
Na época eu era bolsista do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, era bolsista de iniciação científica. Aí eu recebi um telefonema e a pessoa falou assim, olha, é do gabinete do presidente do CNPq. Aí eu falei, meu Deus, alguma coisa fiz muito errado. E aí me passaram para outra pessoa e o secretário, não sei. E a pessoa me falou, olha, parabéns, você foi o terceiro colocado, você foi um dos premiados do Jovem Cientista. Eu falei, que isso, não imaginava. E aí fui correndo, desci o corredor para falar com o Eduardo, né? Porque a sala em que eu trabalhava ficava em cima e o Eduardo não estava lá. E aí, só que tinha um detalhe. Falaram para mim assim, você não pode contar isso para ninguém. Então, podia contar para o Eduardo, para minha mãe ali, não sei, mas eu não podia, tive que ficar coisa de um mês aí em segredo, porque haveria ainda divulgação oficial e tal. Então, o receber a notícia foi muito bom, mas foi acompanhado de um momento sofrível, porque eu não podia compartilhar isso com ninguém, mas foi uma experiência muito legal. Tiago, como é que foi o impacto dessa premiação na sua carreira? Só lembrando que foi a primeira vez que o interior do estado, do Rio de Janeiro, no ensino superior, recebeu um prêmio Jovem Cientista, né? Então, como é que foi o impacto disso na sua carreira? De lá para cá, em 2012, você teve lá, recebeu o prêmio da presidente Dilma, no Palácio do Planalto. E de lá para cá, o que isso impactou na sua carreira? Mas antes disso, o que a premiação te possibilitou, em termos de conhecer um pouco mais de ciência e tecnologia? Na época, eu fui o único premiado do estado do Rio também. E isso, entendo eu, que ajudou a aumentar a repercussão do prêmio para mim. E aí, conheci muitas coisas, fui homenageado, recebi aí uns certificados e tal. E uma das coisas interessantes que o prêmio possibilita, além da abertura de horizonte, de você viajar, de você conhecer o Planalto, foi a primeira vez que eu viajei para longe. Além da abertura de horizontes, depois você ganha algo que é interessante. A gente ficou uma semana lá no Rio de Janeiro, hospedados por conta da Fundação Roberto Marinho, e a gente ficou conhecendo vários centros de pesquisa lá no Rio. A gente conheceu o centro de pesquisa da Petrobras, a gente conheceu o laboratório de modelagem oceânica, conhecemos uma parte da FRJ, e foi uma experiência muito interessante para mim nesse sentido. A gente também pôde apresentar o nosso trabalho para os maiores pesquisadores da GE, né? E a gente teve um retorno deles, a gente pôde conversar com eles, pudemos conhecer a profissão de cientista, né, de pesquisador mais na prática. Então foi um momento assim de abertura de horizontes, foi uma experiência importante assim, para a minha cabeça, eu posso dizer. Na época o prêmio foi com relação à lesão de atletas, correto? Esse projeto que você desenvolveu, ele resultou em alguma outra produto? Foi comercializado? Foi usado em outra pesquisa? Que fim levou esse projeto? Então, esse projeto mais tarde rendeu um artigo no Congresso Ibero-Latino-Americano de Métodos Computacionais em Engenharia, que é o CILANCE. Então, a gente foi apresentar, na época, foi em Fortaleza, se eu não me engano. E aí, não, na época foi em Goiás, em Pirinópolis. E aí a gente foi apresentar lá o projeto e depois disso, as técnicas que a gente trabalhou, nós continuamos a estudar para aplicação em outro tipo de problemas. A gente não teve um produto, mas o trabalho foi interessante no sentido de apontar que uma classe de técnicas poderia ser usada para esse tipo de problema de lesões de atletas, algo que nunca tinha sido feito antes. Então, eu lembro que quando eu escrevi o trabalho, o Eduardo comentou, olha, esse trabalho vai causar, ou eles vão achar muito bom ou vão achar muito ruim, porque não tinha uma sugestão antes desse tipo de técnica de inteligência aplicada ao mundo do esporte, o que é uma tendência, né? Hoje em dia a tecnologia está, há pouco tempo atrás, a coisa de um mês atrás, por exemplo, o Clube de Regatas do Flamengo investiu 2 milhões de reais num centro de excelência em tecnologia para análise de performance de atleta. Portanto, é uma tendência e o trabalho foi bom nesse sentido, de reforçar o quanto que as coisas são aplicáveis para esse tipo de problema. Bom, daí você recebeu uma bolsa para fazer mestrado. Aí você, agora, recentemente, defendeu sua tese de mestrado.
O que você estudou no seu mestrado, Thiago? Teve alguma coisa a ver com o seu prêmio Jovem Cientista? Era parecido? Tangenciava de alguma forma? Como é que foi a sua pesquisa no mestrado aqui no LNCC, correto? Isso. Fez toda a diferença. O prêmio, além da repercussão, além do aprendizado, além das experiências, além do dinheiro que o prêmio deu, que foi útil também bastante, a bolsa de mestrado foi fundamental. Foi por causa dela também que eu consegui entrar no mestrado lá na LNCC. E no mestrado da LNCC, a gente estudou esse tipo de técnicas aí de inteligência computacional, a gente chama elas de metaheurísticas, para resolver outro tipo de problemas. Antes eu tinha uma quantidade de dados enorme e eu tentava descobrir relações intrínsecas àqueles dados ali, relações que estavam ali dentro, mas que o olho humano não conseguia perceber, o computador tentava descobrir sozinho. E agora a gente modela problemas do mundo real através de funções matemáticas, através de equações. Frequentemente você tem alguma variável nessa equação que você quer tornar ótima. Por exemplo, eu posso modelar aí o projeto de uma turbina de avião em função de uma equação que tem ali várias variáveis. Dentre elas, o custo que você gasta para produzir a turbina, a potência, a quantidade de tempo que ela dura sem precisar de manutenção. E aí eu quero desenvolver uma turbina tal que ela consiga atingir a maior potência possível com o mínimo de custo. Isso é um problema de otimização. E geralmente funções do mundo real são funções muito complicadas. O mundo, apesar de suave, porque as funções que representam o mundo real são suaves, você não tem variações estranhas rapidamente, pelo menos não na maioria delas. Apesar de suave, ele depende de muitos parâmetros. E algumas, por exemplo, a gente estava conversando sobre modelagem de fármacos. Algumas não são suaves, não. Algumas, além de depender de muitos parâmetros, são funções doidas. E aí, como que a gente, ser humano, vai otimizar isso? É muito difícil. E aí entra a inteligência computacional. O computador mesmo tem lá seus métodos para ele próprio encontrar uma solução para aquele problema. Solução essa que a gente não consegue encontrar facilmente. E aí, no caso do seu mestrado, qual foi sua linha específica? Aí trabalhamos para otimização e para um tipo de modelo que se chama modelo de ilhas, que possibilita que a gente paralelize um método em várias regiões diferentes. Em cada uma dessas regiões a gente consegue incluir uma técnica diferente de otimização. Então a gente chama isso de modelo de ilhas híbrido, porque geralmente nas metaheurísticas você tem uma grande população de soluções candidatas, como se fosse uma população de pessoas que tentam resolver um problema. E o problema é resolvido a partir das interações entre essas soluções candidatas. Elas conversam entre si. E nos modelos de ilhas você pega essa grande população e divide em populações menores. E essas populações menores vão tentando resolver o seu problema de maneira isolada, sendo que de tempos em tempos um cara passa de uma população para outra e as pessoas viajam entre essas ilhas aí, e isso faz com que haja comunicação entre as diferentes possibilidades de resolução do problema, porque geralmente cada um vai meio que para um lado e a comunicação vai aproximando de novo essas populações. Então foi nessa área. A gente trabalhou com otimização, ou melhor, com modelos de ilha híbridos, porque a gente colocou técnicas diferentes em cada ilha, para problemas de otimização matemática. E isso, esse tipo de otimização, essa abordagem heurística de tratamento dessas ilhas, podem ser empregados em que tipo de solução, Thiago? Em tudo. Em qualquer problema que você possa representar através de uma equação matemática. Por exemplo, projetos de engenharia diversos, projetos de pontes, de turbinas, de reservatório de petróleo. E uma coisa que eu estava comentando agora, né, a modelagem de fármacos, é um tipo de problema que tem se aproveitado muito desse tipo de técnica. Até problemas de inteligência artificial diversos. Por exemplo, reconhecimento de certas características em imagens, reconhecimento de certas características em base de dados, tomada de decisão. Tudo você pode... Redução de erros. Tudo você pode transformar em um problema de otimização, pelo menos quase tudo. E hoje você já está seguindo o doutorado no próprio LNCC. Isso. Como é que está esse processo desse comecinho de doutoramento seu? Eu tô
doutorando há 2 semanas, né? Aí foi um orgulho para mim, porque eu pude fazer a inscrição e marcar o quadradinho lá de doutorado, né? Que eu nunca tinha marcado antes. E estou com o mesmo orientador, os mesmos professores, trabalhando junto. Estou fazendo lá uma disciplina só, por agora. E agora ainda estou corrigindo a minha dissertação, né? E aí terminando as correções e continuar prosseguindo. Talvez a gente possa pegar o nosso trabalho e estudar a aplicação dele em algum domínio específico. Talvez a gente possa partir para outras áreas que a gente tem lido algumas coisas e que tiram proveito do modelo de ilhas, tanto em termos de paralelismo quanto em termos de possibilidade de hibridização e de adaptação dessas ilhas ao problema e em tempos de execução. Então o modelo pode observar o problema e se moldar na medida que observa, e várias possibilidades aí. Você recebeu bolsa pelo Prêmio Jovem Cientista de mestrado e poderia ter escolhido qualquer entidade de pesquisa no Brasil. Por que o LNCC? O LNCC hoje é um instituto de ponta e que tem uma representatividade tanto nacional quanto internacional. Uma coisa interessante, por exemplo, é que foi muito desafiador pelo fato de que eu fiz a graduação em TI. E Você não era em matemática. Não, e o LNCC, por outro lado, alguém me falou lá que é modelagem computacional só no nome, porque é uma carga muito forte de matemática lá. E aí, como é que a gente fez? No começo do mestrado, a gente fez um grupo de estudos, né? Então tinha eu, 2 alunos de Petrópolis, até da FATERJ também, tem muitos alunos da FATERJ indo para lá, um aluno da Bahia, um aluno de doutorado peruano e um aluno de mestrado iraniano. Então acho que só por isso a gente consegue perceber, né? E aí a gente tentava explicar a matemática que a gente não entendia muito bem, aí a gente tinha que explicar às vezes em inglês para o iraniano entender, e era super divertido. Às vezes ele fazia comida pra gente que era diferente, e a gente para ele. E o LNCC tem sido isso, tem sido um centro de atração de talentos e de gente de tudo quanto é lugar. Hoje o LNCC é o maior laboratório de modelagem do país, e para mim é um privilégio poder estudar lá, não teria nenhum motivo para eu escolher outro lugar. Tiago, a gente está vendo aí que as inscrições, inclusive ontem eu até compartilhei sua publicação do mestrado e doutorado no LNCC, que as inscrições estão abertas. O que você recomenda a essa garotada aí que está querendo fazer mestrado e doutorado no LNCC? Qual assim, as dicas que você dá, qual a orientação que você pode fornecer a esses alunos candidatos ao mestrado e doutorado lá no LNCC? O interessante é que antes você tinha um processo seletivo por ano só, né, no início do ano sempre, e agora você tem mais de um processo seletivo por ano, você tem múltiplas entradas. E aí eu tenho mesmo feito algumas recomendações para alguns amigos meus que querem entrar lá, e o que eu digo sempre é que você pode aproveitar a oportunidade de fazer as disciplinas do mestrado e do doutorado como aluno ouvinte, antes mesmo de você estar matriculado. Então, eu penso assim, se você quer ingressar no mestrado na LNCC, procure se inscrever nas disciplinas como ouvinte. Se você conseguir publicar um artigo é muito bom, isso conta muito no momento da seleção, mas para mim o que foi fundamental foi fazer essas disciplinas. Inclusive, se você tem boas notas, você pode cortá-las depois que você passa para o mestrado. Aí eu fiz o mestrado já tendo feito 3 disciplinas antes. Acho que eu consegui ser aprovado. Acho que eu não consegui ser aprovado, aquelas em que eu fui muito mal foram úteis para eu conhecer. A matemática é quase que um idioma diferente, e quando você vai aprender um idioma diferente é interessante que você tenha contato com o jeito de falar daquele idioma. Nesse sentido foi muito interessante para mim, e essa é a maior recomendação que eu dou. Tente entrar em contato com aquele jeito ali de ver as coisas e de falar, que faz toda a diferença. Tiago, a gente está encerrando o programa, mas eu queria uma pergunta para você, né? Como você está envolvido com ciência, tecnologia, educação, a sua vida está sendo pautada basicamente em cima disso, a vida profissional. O que você pode falar, né, para os nossos jovens da importância da ciência, tecnologia e da educação na vida profissional de uma pessoa hoje em dia? Na minha vida fez toda a diferença. A minha experiência pessoal é que eu terminei o ensino médio sem saber o que fazer
e sem muita vontade de fazer muita coisa. Não tinha na minha cabeça um curso de graduação que me encantasse, não. Muitos têm a sorte de ter isso desde pequenos, eu não tive essa sorte. A sorte que eu tive foi ter poucas oportunidades, porque eu não tinha como estudar fora da cidade, não tinha como estudar numa faculdade particular, então isso afunilou o caminho para o qual eu devia seguir. Eu acho que teria muita dificuldade em escolher um caminho. E o conselho que eu posso dar é justamente esse, de aproveite as oportunidades que você tem. Porque foi assim que eu consegui ir crescendo. Graças a Deus, fui tentando aproveitar as oportunidades que surgiram e foi tudo dando muito certo. Eu tinha aqui a possibilidade de fazer a faculdade de graça lá na FETERJ, Petrópolis, na época IST. Depois tive a oportunidade de fazer a iniciação científica. Depois estudei um pouco matemática lá no CEDERJ, que é uma faculdade gratuita que você tem aqui em Petrópolis à distância também. Acabou que não pude continuar. Depois do mestrado, mais uma boa oportunidade, o prêmio Jovem Cientista. Então, esse que é o conselho que eu dou. Por mais que você não saiba às vezes o que você vai fazer, por mais que você não saiba se você vai conseguir, por mais que você tenha pessoas que digam que você não é capaz, olhe para as oportunidades que vão aparecendo e vá agarrando as oportunidades. E se você tiver sorte, se você agarrar várias, é bem provável que pelo menos algumas deem certo. E essas dando certo podem fazer muita diferença. Na minha vida fez. Grande parte das coisas mais interessantes que eu vivi foram por causa disso, e é esse conselho que eu dou para os jovens. Tiago, obrigado aqui pela sua presença. Estamos acompanhando a sua trajetória profissional. Então, quando você fechar doutorado, estamos aqui de novo numa nova entrevista. Obrigado pela sua companhia. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados, 22h30. E é claro, você pode acompanhar a gente também no nosso canal, no YouTube, no nosso Blogspot, no nosso Facebook. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.